Bom dia, povo amado de Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria, esteja com você nesta quarta-feira, hoje 20 de março de 2024, graças a Deus, estamos juntos aqui para que possamos, com a força de Deus, vencer todos os nossos inimigos. Amém? A palavra hoje refletida está no Evangelho, Mateus 17, versículo 21. Quantos essa espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem situação na sua vida, na minha vida, na nossa casa, que só pode ser resolvido através de oração e jejum. São duas atitudes que não podem faltar na vida do cristão: oração e jejum. Se você não jejua, ou se você não ora, você não tem forças para enfrentar os problemas da sua casa, da sua vida, da sua família. Quer vencer a situação de uma forma sábia? Ore e jejum. Oração e jejum são as armas para vencer muitos problemas. Hoje, eu e você somos convidados pela palavra de Deus a orar e a jejuar. Eu pergunto a você: quando foi que você jejuou? Quando foi que você tomou a decisão de jejuar por uma situação aí na sua casa? E aqui eu quero colocar alguns pontos para lhe ajudar a você a entender a importância do jejum e qual é a razão do jejum na vida do católico, do cristão ou da cristã. Amém? Por exemplo, eu estou passando por um problema na minha casa ou na minha vida, e aí eu procurei a medicina, nada foi resolvido. Procurei vários, vamos dizer assim, coisas para resolver, e mesmo assim a situação não muda. Será que não está faltando o jejum? O jejum alcança o coração de Deus. O jejum abre as portas do céu para derramar graça sobre as nossas vidas. Continuando, se eu quero alcançar graça, eu preciso orar e jejuar. O jejum, para quem não sabe, não é somente no tempo da quaresma. Ignorância de quem pensa assim. O jejum é para que você alcance uma graça. Nunca esqueça disso. E para que você também purifique a sua alma. Outro exemplo. Alguém precisa alcançar uma graça. Você pode ser uma fonte. Preste atenção. Você pode ser uma fonte de caminho para a graça do outro, porque você também pode jejuar para que o outro alcance uma graça. Sabia disso? Por que eu falo isso? Porque tanto eu quanto você somos intercessores uns dos outros. Amém? E o que é intercessores um do outro? Que pode pedir ou orar um pelos outros. Abre parênteses, nós não podemos salvar o outro espiritualmente, a alma, né, daquela pessoa. Mas nós podemos interceder,
Porque a salvação é algo que é individual. Amém? Agora, a intercessão é válida. Por isso que Jesus aqui fala para a multidão, e também para os discípulos, que tem situações, ou seja, tem demônios que só podem ser expulsos com oração e jejum. Porque quando você jejua, você está, vamos dizer assim, reeducando o seu corpo físico e ao mesmo tempo fortalecendo a sua alma. E aqui vou dar algumas dicas em relação ao jejum. Eu quero, exemplo, que aquela pessoa fique curada ou fique curado de determinada enfermidade. Eu posso jejuar nessa situação? Sim. De que maneira? Abrindo mão de algo que eu gosto, não só de alimentos, mas de conversar certos assuntos, né? De evitar andar em certas casas, de dar uma pausa, de pegar no celular. São séries, né, de renúncia, no sentido do jejum, que eu posso fazer para o bem-estar do outro e para a minha purificação espiritual também. Está entendendo até aí? Então, o jejum, meu irmão, minha irmã, é alcançar o coração de Deus. Não pense você, repite pela segunda vez, que o jejum é só para a quaresma. Não, o jejum é para a vida toda. Repito, o jejum não é só tempo de quaresma, é para a vida toda, para aqueles que têm consciência do que é o jejum, que é uma purificação para a nossa alma. É muita ignorância, meu irmão. É muita ignorância, minha irmã, que ignorância significa sem conhecimento. Daqueles e daquelas que pensam que jejuar só na quaresma. Quando passa a quaresma, como aquele prato de feijão com carne de porco, não adiantou. Não, o jejum, o principal jejum, o objetivo do jejum é nós se santificar-se, tanto interiormente como exteriormente. Eu, particularmente, abro sempre mão de algo que eu sei que me leva a me afastar de Deus. Isso é uma forma de jejum. É uma forma de jejum interessante. Tapar os ouvidos. Em outras palavras, evitar ouvir certas coisas, você está jejuando. Evitar conversar demais, você está jejuando. Evitar dar demais na casa do outro, você está jejuando. Evitar olhar outras coisas, você está jejuando. O jejum tem um propósito de alcançar um objetivo. Mas para isso você precisa fazer esse propósito. Eu pergunto, qual o sentido do jejum que você faz? Só para mostrar para as pessoas que está jejuando? Isso é atitude fariseu. Fariseuca. O jejum que eu faço, que você deve fazer, é para alcançar a nossa santidade. Preste atenção. O nosso jejum tem que ser o objetivo, alcançar a nossa santidade. Outra coisa importante, você e eu, não podemos ficar falando para as pessoas que estamos jejuando. Não. Só para Deus. E Ele sabe, né? Por mais que a gente não fale, Ele sabe que estamos jejuando. Eu, particularmente, apelo a jejuar as três, né? As três atitudes que o cristão deve jejuar no corpo físico. Jejuar o ouvido, os olhos e a boca, que é evitar ouvir certas coisas. Segundo, evitar ver certas coisas, o olhar, né? E terceiro, evitar falar certas coisas. Aqui eu vou rasgar, mas ainda para você entender bem claro. Não procurar ouvir conversas. Segundo, não procurar ver coisas que não agradam a Deus, está jejuando. Terceiro e último, não procurar conversar coisas que não edificam, se envolver em assuntos picantes, né? Pornográficos,
fofoca, boatos de rua. Quando você jejua nesse sentido, sem você perceber, você está alimentando a sua alma com a santidade espiritual e você está ali se santificando. Deu para entender? Deixe embaixo seu comentário, compartilhe para seus contatos. E se você não jejuma, comece a jejuar. O jejum é para a nossa santificação. Nunca esqueça disso. Ficamos por aqui, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.